Gente, eu fiz um desafio lá no meu Instagram, e esse aqui é o desafio. Eu coloquei essa foto aqui, peraí, essa aqui, né? Eu tô ao contrário. E eu pedi para as pessoas falarem. Diga em uma palavra qual é o problema dessa partitura. Aí, quando você faz os comentários, você vai ver um monte de gente falando um monte de coisa, falando da. Ai, não sei o quê, não tem que ter Fá bemol. Tipo, nem tem Fá bemol nessa imagem, sabe? Tipo, umas coisas assim. E você fala, gente, as pessoas começam a viajar na maionese, enquanto que, na verdade, a resposta é muito simples, né? E a resposta aqui, para esse problema que a gente tá vendo aqui, que é um problema muito grave de edição musical, vou te ensinar como resolver ele hoje também, né? É uma coisa chamada colisão. Sim, colisões, né? Então, olha, eu já peço pra você deixar um like aqui agora, e se você não gostar do vídeo, lá no final você tira, porque se você começar a ver o vídeo sem dar o like agora, lá na frente você vai esquecer de dar o like, tá bom? Então, bora pro vídeo aqui. Imagina que você tá lendo um texto, né? Você tem lá, eu tô lendo aqui um livro agora, você tem lá as letras, né? Você tem a letra lá. A, L, G, você consegue visualizar, você olha, você fala, isso é um G, G, isso é um U, você consegue ler e pronunciar. Agora, imagina que essas letras estivessem umas em cima das outras, assim. Não ia ser uma merda de ler? Gente, falando sério, assim, falando português claro? Sim, ia ser muito ruim. Isso se dá, né, pelo fato do quê? De que nós precisamos ver os símbolos de forma separada para que o olho consiga distinguir o que é uma coisa da outra, né? Se você tem as coisas todas, assim, uma em cima da outra, meio encostando, não sei o quê, você acaba distorcendo os símbolos e você não consegue identificar direito. Então, assim, a colisão na edição de partituras é um problema muito grave, e parece que é óbvio, né? Mas, assim, o tanto de gente que comete esse erro, que deixa a partitura com colisão, porque não sabe editar direito, não sabe usar as funcionalidades corretas. E eu vou te ensinar nesse vídeo, né? Fica aqui até o fim. É uma coisa impressionante, assim, né? Então, como é que a gente pode fazer para corrigir essas colisões? A primeira coisa que você tem que entender é que quando você está manipulando uma partitura, você tem que ter completo controle do que você está fazendo. Então, uma coisa que eu sugiro que vocês já pensem aí, né? Uma coisa mais global que você tem que pensar é: quando eu estou manipulando a partitura, não aplique uma funcionalidade na partitura inteira. Jamais faça isso, porque você perde o controle daquilo que você já tinha feito, já tinha revisado e etc, né? Então isso é muito complicado. Então eu vou te dar aqui, eu fiz aqui uma listinha, que são, acho que são 5 ou 6 elementos aqui que vão te ensinar de uma maneira profissional a como corrigir colisões numa partitura. E isso tem a ver também com o espaçamento horizontal, né? Então vamos lá. A primeira delas que você tem que saber, se você usa Sibelius, né? Se você não usa, sinto muito, né? É uma coisa chamada layout magnético. Né? O Sibelius ele tem uma funçãozinha lá chamada layout magnético, que ela veio em uma versão mais recente, acho que foi a partir da 6 ou da 7, não lembro agora, né? Versão 6 ou 7 do Sibelius. E que antigamente não tinha, e que, nossa, os usuários de Finale ficaram assim, doidos, né? Porque é uma coisa, é uma mão na roda, né? Tem um layout magnético, tem 2 layouts magnéticos, né? Então já são aí 2 funções que eu quero que você entenda que são funções que fazem a mesma coisa, mas elas são ligeiramente diferentes. Como é que funciona? Você tem o layout magnético, ele serve para, assim, o Sibelius ele vai entender que aqui tem um objeto, né? Você tá com o objeto aqui, e tem outro objeto aqui. Ele não pode passar no meio, não. Ele tem que ficar aqui. E se você força ele, ele continua aqui. Porque tem uma coisa, opa, desculpa pelo barulho. Tem uma barreira invisível que vai impedir que um objeto colida com o outro. Esse é o layout magnético global. Normalmente ele já está ativado no Sibelius, né? Se você não clicou em nada sem querer, não sei o quê. E muita gente faz isso errado porque acaba clicando na segunda funcionalidade, que é o layout magnético individual. Que você pode fazer o quê? Você pode clicar num símbolo, vai numa dinâmica, por exemplo, e você pode desativar o layout magnético dessa dinâmica específica, né? Desse elemento específico, desse objeto específico. E aí você pode mexer ele livremente. Às vezes você precisa fazer isso. O que eu recomendo aqui? Que você deixa o layout magnético ligado, o layout magnético global, né? Geralmente ele já fica assim ligado, você não precisa fazer nada. Jamais mexa nessa função, a não ser que você saiba muito bem o que você está fazendo. Em que ocasiões a gente usa o layout magnético global? A gente desativa ele. Partituras de música contemporânea, partituras em que vão ter muitas gambiarras gráficas e coisas nesse sentido que você vai ter que ficar espaçando as coisas de maneira diferente, né? Nesse caso, você pode usar o espaçamento global, você pode desativar o espaçamento global. E quando você usa o espaçamento o layout magnético individual em momentos em que, por exemplo, você tem uma coisa específica que você tem que fazer caber uma dinâmica ali numa partitura de orquestra que tem 1 milhão de instrumentos e não cabe, aí você tem que realmente clicar ali e fazer o layout magnético. Agora eu vou falar de mais 2 funções que são
extremamente importantes. E uma terceira bônus aí que vai ajudar você pra caramba. E pode ter certeza que saindo desse vídeo aqui, você já vai estar melhor do que 90% das pessoas que fazem cópia musical. Vamos falar de duas funções que eu já falei aqui no canal, mas eu vou repetir quantas vezes for necessário, porque eu sei que tem gente nova chegando, tem gente que não sabe, tem gente que esquece e tal. E é extremamente importante. Quero que vocês decorem essas duas funções, tá? Essas duas funções se chamam Reset Node Spacing, tá? Anota aí, pelo amor de Deus. Pega um papel, anota. Reset Node Spacing, anota essa função. Já vou explicar o que é. E a outra se chama Proportional Node Spacing, tá? Então, vamos lá. A primeira função, chamada Reset Node Spacing, ela serve para você resetar todos os espaçamentos ali daquele trecho que você selecionou. Então lembra, não aplique para a partitura inteira, jamais. Jamais, está proibido, nunca aplique uma função para a partitura inteira, porque você vai perder o controle do que você está fazendo. Às vezes ele vai mudar uma coisa lá na página, na PQP, lá, que você esqueceu. Aí você imprime e fala, tem um erro aqui que eu não vi. Esses erros, eles vêm dessas coisas, né? Então, o Reset Node Spacing, você vai usar ele da seguinte maneira. Você vai selecionar um compasso ou um sistema de preferência e você vai apertar Ctrl+Shift+N ou Command+Shift+N. Essa função você tem que saber de cor. Anote. Ctrl+Shift+N. Ou se você usa Mac, Command+Shift+N. Você tem que saber essa função. Eu uso essa função a cada 10 segundos que eu estou editando no Sibelius. A cada 10 segundos da minha edição, Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+N. Então esse é o Reset Node Spacing, né? O Sibelius, ele vai fazer um espaçamento lá que é uma coisa basicamente que só o Sibelius tem, que ele vai meio que distribuir as notas de uma maneira mais ou menos proporcional. Você vai usar isso em alguns contextos. Aí, a próxima função se chama Proportional Node Spacing. Essa função, ela não vem junto com o Sibelius, você tem que baixar ela. Você vai lá no Google, coloca Proportional Node Spacing Sibelius. Clica no primeiro link, clica Download, instala no Sibelius. Já tem um vídeo aqui explicando como é que você instala um plugin. Lembrando que plugin não é áudio, tá, gente? Plugin é outra coisa, é uma funcionalidade que vai criar, que vai fazer várias coisas dentro da sua partitura, não apenas relacionadas a áudio, tá? Instalou? Fecha o Sibelius, abre o Sibelius e agora você pode usar. A Proportional Node Spacing, né, a função Proportional Node Spacing, ela faz uma coisa um pouquinho parecida com a Reset Node Spacing, só que nesse caso ela vai realmente manter os compassos no formato proporcional. Não vai ficar aquela coisa, um compasso maior do que o outro, se esse tem mais nota, ele vai ocupar um pouco mais de espaço, que é o que o Reset Node Spacing faz, não é? Então, em alguns casos, você vai ter que usar Proportional Node Spacing. Aí já sei o que você vai falar. Você vai falar, não, mas eu gosto quando fica tudo quadradinho, tudo exatamente igual, do mesmo tamanho, todos os compassos iguais. Só que eu te garanto que não é assim que você faz uma partitura bonita. Pode abrir qualquer partitura da Henley, pode abrir qualquer partitura Wordtext, qualquer partitura da Bernreiter, os compassos não têm o mesmo tamanho. A gente tem que privilegiar a legibilidade ali da nossa partitura, e não se ele está, se o compasso A é milimetricamente igual, né, em tamanho do que o compasso B. Isso não faz com que a sua partitura seja melhor, tá? Guarda isso na sua cabeça. Senão você fica que nem aqueles maestros malas, sabe? Que falam, eu quero apenas 4 compassos por sistema em todos os sistemas, eu quero que você coloque todos os números de compassos em todos os compassos ao mesmo tempo em todos os instrumentos. Tipo, gente, você não pode simplesmente aceitar isso, né? Então, o que você vai fazer quando um maestro te falar um absurdo desse? Você vai chegar nele e vai falar, mano, eu uso esse livro como referência. Isso aqui é o livro dos copistas musicais. É o livro que a gente precisa para aprender a editar uma partitura profissional de verdade. E não ser inseridor de bolinha numa partitura, você faz lá no MuseScore Rapidex. Não. MuseScore não é software profissional. Já falei isso aqui, já coloquei, vou pôr aqui no card para vocês não se confundirem, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo aqui. Você vai ter momentos em que você vai usar o espaçamento proporcional e momentos em que você vai usar o espaçamento padrão dos Sibelius, tá? Isso que vai te tornar um bom copista, tá? É o espaçamento horizontal, você entender em que caso você tem que usar qual, tá bom? Tem momentos que vai ser pior você usar Proportional Node Spacing. Não aplique na partitura inteira, tá? Então, mas essas duas coisinhas aí, né? Então, a gente já falou do quê? Layout magnético, global, layout magnético individual, Reset Node Spacing, Proportional Node Spacing. Aí vai ter uma terceira coisa aí, um bonuzinho que eu queria adicionar aqui pra vocês, que é uma coisa que não tem um nome específico, essa função, né? Mas que basicamente você vai fazer o que faz o Proportional Node Spacing, mas você aplica em fragmentos ainda menores do que um compasso.
Porque o Reset Note Spacing a gente usa em um compasso inteiro, né? No mínimo. Um compasso, um sistema, uma página, etc. Então, essa funçãozinha bônus que eu vou falar para vocês é assim: você vai selecionar um trecho específico e você vai apertar Shift, Alt, setinha da direita ou setinha da esquerda. Isso vai fazer com que você consiga ter um controle mais preciso de zonas menores de uma partitura, que não sejam um compasso, né? Então, aí que tá a arte de você fazer o espaçamento horizontal bem feito. É você entender essas 5 funções. Tem 5 funções que te ajudam a mexer no espaçamento entre os elementos, né? No caso do layout magnético, não é exatamente espaçamento horizontal, né? Mas tem muito a ver com a questão das colisões. Então, eu já te dei aí 5 ferramentas para que você possa manipular sua partitura da maneira correta e deixar ela bonita no final, né? Porque, pra mim, partitura com colisão e partitura com espaçamento horizontal mal feito, pra mim é partitura de amador, entendeu? O que eu ensino pra você aqui e dentro do Clecadenza é edição de partituras profissional. É muito diferente, tá? Não é inseridor de bolinha, não é eu vi um vídeo de 10 minutos lá no YouTube, aprendi, sou copista. Não. Copista musical é um verdadeiro trabalho. O copista musical, ele sabe isso aqui de trás pra frente, de frente pra trás, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Você tem que decorar esse livro, você tem que usar ele como consulta. Eu leio esse livro, eu consulto ele quase todos os dias da minha vida. E eu edito partituras faz 13 anos quase, né? 13 anos, 12, nem sei mais quando, né? Então, assim, é muito importante que você se baseie nesse livro pra você fazer as coisas da sua partitura. Você não vai inventar da sua cabeça. Eu vou inventar, vou colocar isso aqui porque... Por quê? Porque achei bonito. Não, achei bonito não existe, né? No meio da cópia profissional, isso não existe, né? Quando eu trabalhei aqui na Durand, né, aqui em Paris, eles me deram, o primeiro dia que eu cheguei lá pra trabalhar, eles me deram um livro que é a folha de estilo da Durand. Inclusive, eu até peguei ela aqui pra mostrar pra vocês verem que isso aqui não é brincadeira, gente. Não é inserir bolinha nos velhos, né? Ó, eles me deram isso daqui. Esse livro, ele não existe à venda. Isso aqui, você não pode baixar PDF. Isso aqui é quando você trabalha como copista que eles te dão esse livro, né? E aqui, ele vai te dar todas as especificações para que você faça a partitura da Durand, para que tudo seja coerente, tudo seja consistente. E isso se chama cópia profissional. Isso não é inserir bolinha nos sibelius. Isso não é, eu vou jogar as bolinhas lá, vou jogar a cifra e pronto, sou copista profissional. Não. Ser copista profissional requer você ter um conhecimento muito grande de notação musical tradicional, contemporânea, né? Notação musical avançada, você entender problemas de notação musical avançados, você entender regras de edição, como essa, por exemplo, você ser capaz de criar uma folha de estilo, né? Isso é ser copista profissional. Se você é uma pessoa que está assistindo esse vídeo e você se interessa por esse assunto e gostaria de saber mais sobre isso, eu te convido a dar uma olhadinha no link que está aqui na minha descrição, onde eu te mostro o Clecadenza, né? O Clecadenza é uma plataforma que eu criei em 2020, em que eu vou te ensinar do zero mesmo, né? Você tem que ser músico já, claro, né? Tem que conhecer editoria musical, né? Eu vou te ensinar do zero ao avançado a se tornar um copista musical profissional. Depois dá uma olhada lá, que eu não vou ficar me alongando aqui muito no vídeo, né? Ficar fazendo propaganda, né? Mas basicamente é um curso onde eu vou te ensinar a editar partituras como um profissional de verdade e vou te ensinar a monetizar esse trabalho. Vou ensinar a você colocar dinheiro no seu bolso com esse trabalho, com essas competências, né? Para você se tornar um profissional da cópia musical valorizado no mercado, tá bom? Então, se você quiser dar uma olhadinha no como funciona o Clecadenza, né? O link tá aqui na minha descrição. Então, agora vocês já sabem por que as pessoas elas erraram quando elas começaram a falar um monte de coisas aqui dessa imagem, né? Sobre essa colisão aqui, porque elas começaram a ir muito além e a inventar problemas onde não existem, né? Onde não existe, desculpa. Então, assim, é muito importante você conhecer as regras de notação musical e entender certas perguntas que a gente, né, se faz quando a gente está editando uma partitura, quando a gente está melhorando uma partitura, e falar o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. A gente não pode mexer na música. Ali nos comentários tem um monte de gente, não, mas troca ali, tira o B quadro, faz não sei o quê, muda a nota, coloca a oitava abaixo. Gente, a gente não pode mexer na música, nós somos copistas, não estamos mexendo na música, né? Tá bom, gente? Então, olha, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma maneira, a hora que você dá um like aqui, você fala pra mim, você está falando pra mim, de uma maneira invisível, falando assim, Patrícia, eu gostei do vídeo. E se você dá like, eu sei que eu posso fazer mais vídeos assim pra ajudar você. E se você não dá like, eu acho que tá todo mundo odiando. E aí eu falo, então não vou fazer mais vídeo, né?
Tá bom? Então, se você gostou, dê um like. Se quiser, comente aqui o vídeo. Eu vou adorar saber a sua opinião sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas, pode mandar que eu respondo todo mundo sempre que eu posso. Tá bom, gente? Então, muito obrigada por ter ficado até aqui nesse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.